Olá, bom dia, bem-vindo à Opinião Minas. Representantes das principais universidades de língua portuguesa de 8 países estão reunidos em Sete Lagoas para discutir alternativas de gestão sustentável. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Você pode tirar sua dúvida enviando perguntas pela internet ou então ligando para a nossa produção. E ainda um festival de performances com entrada gratuita em Belo Horizonte. Diante da globalização, países de língua portuguesa, principalmente de economias emergentes, se reúnem em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte, para discutir alternativas de gestão e organização voltadas para um desenvolvimento mais sustentável. E aqui no nosso estúdio está a coordenadora geral do 2º Congresso Lusófono, Adelaide Baeta. Bom dia, Adelaide. Bom dia. O que está sendo discutido durante esse congresso exatamente? Olha, a proposta do Congresso é o seguinte: diante da globalização da economia, de tantos problemas da sociedade contemporânea, né, nós percebemos que o grande desafio se coloca para o comportamento organizacional e a gestão, tanto no setor privado como no setor público. O que é comportamento organizacional? É como que as organizações se comportam e motivam as pessoas a atuarem dentro dessa organização, não é? Então, esses modelos de organização e de gestão estão sendo redefinidos porque uma série de novos atores começam a integrar esse cenário. Por exemplo, você tem hoje economias onde as pessoas, pequenas e grandes empresas, competem no mercado global, não é? Além do mais, a criatividade é uma necessidade para se inovar. É preciso reinventar os processos organizacionais de modo a responder a esses desafios. E esse congresso ele se dispõe exatamente a lançar um novo olhar sobre os desafios contemporâneos de gestão e de organização, sobretudo preocupados com economias emergentes e mesmo com países avançados, onde você não consegue manter, por exemplo, a qualidade de vida das populações diante desses desafios, não é? Então, severas críticas têm sido feitas aos paradigmas e teorias convencionais. Por exemplo? Né? Por exemplo, nós hoje temos que ter uma gestão mais participativa. Você não pode ter mais uma liderança autoritária simplesmente numa organização e pensar que ela vai funcionar de modo a atingir os objetivos atuais da sociedade. Então, você tem uma liderança mais compartilhada, uma série de novos processos estão sendo colocados como desafios à gestão. E essas são as questões que nós vamos discutir. Agora, por que são países somente de língua portuguesa? Na verdade, é o seguinte, esse processo começou em Portugal, com a crise econômica portuguesa, e os professores da Universidade Técnica de Lisboa é que começaram esse processo de discussão será que a cultura tem alguma peculiaridade que afeta a resposta a esses desafios contemporâneos? Como seria a gestão e a organização inovadora hoje nesses países, inclusive em Portugal? Porque em Portugal tem uma tradição de empreendedorismo, né, desde as novas descobertas, as grandes navegações, e que eles percebem que está se perdendo diante desses grandes desafios. Então, a gente quer resgatar um pouco o que poderia ser uma grande motivação para o mundo de hoje, para que esses países lusófonos, né, eles se atenham às necessidades atuais. Porque hoje você tem, por exemplo, uma grande influência das fusões das organizações, né? A crescente urbanização dos países, sobretudo os países emergentes. E há um lado interessante, é que eles olham para o Brasil como sendo uma sociedade capaz de ser inovadora, criativa, empreendedora, percebe? E eu acho que essa escolha do 2º Congresso no Brasil está ligada a essa questão também. Agora, essa união dos países que falam a língua portuguesa, eles têm características em comum de cultura, de economia? Tem algumas características comuns de cultura, evidentemente, né? A facilidade da comunicação entre eles, né? Então, a proposta é criar redes de pesquisadores nesses países, de modo que a gente possa trocar ideias e criar novos conhecimentos. A proposta é essa. Será que é possível criar alternativas de gestão nos países lusófonos para se adequar a essa nova situação? E que tipo de profissionais estão participando? São professores, pesquisadores de diversas áreas, mas sobretudo da área de administração, não é? Da área de economia, e que vêm dos diferentes países, e todos eles estão trazendo resultados de pesquisa para que sejam discutidos e refletidos de forma a criar essas novas redes e antecipar um pouco o futuro dessas nações, né? Que países estão participando? Olha, nós já chegaram desde ontem de Moçambique, de Lisboa, alguém pode chegar ainda de Angola e de Cabo Verde,
E os demais países já justificaram, mandaram trabalhos, mas não estarão presentes. Eles têm dificuldade também por causa da crise, etc. E muitos dos pesquisadores das universidades brasileiras, da USP, da UNB, da URGS, quem mais está aí? Quer dizer, do país inteiro. Do país inteiro. Participando. O Brasil tem muitos participantes. Da UFMG, evidentemente. Claro. E por que essa escolha por Sete Lagoas, inclusive? Teve um motivo especial. Teve um motivo. Bom, eu estava lá no primeiro congresso. Que foi em Lisboa. Foi em Lisboa. E várias universidades propuseram a sediar o congresso aqui no Brasil. E quando eu não sei se porque o nome também foi muito, não sei se porque eu disse uma cidade que tem 7 lagoas, no mundo de hoje, é uma atração muito grande. Congresso sustentável. Né? Além do mais, Sete Lagoas está experimentando assim, um desenvolvimento, vou dizer assim, realmente espantoso, surpreendente, sabe? Ele está crescendo muito em Sete Lagoas. Hoje é um polo importante de desenvolvimento e nós criamos em Sete Lagoas um curso de biotecnologia e gestão, curso de mestrado. Eu acho que isso também influenciou, porque biotecnologia é hoje o tema, né? E Minas Gerais é o segundo tema de biotecnologia do país. Então, acho que todas essas questões foram se acumulando. Influenciaram na escolha, com certeza. Agora, que tipos de projetos que estão sendo discutidos ou que vão ser apresentados? Qual que é o resultado que se espera desse congresso? Olha, vários projetos estão sendo apresentados. Tem projetos a respeito da qualidade de vida no trabalho, tem projetos a respeito de como avaliar a inovação, programas públicos de inovação. Tem programas que estão avaliando, tem um grupo que está avaliando assim, os novos modelos de gestão e os desafios da gestão compartilhada, participativa. Tem outros que estão trabalhando com empreendedorismo e gestão da inovação. Outros que estão trabalhando na questão pública mesmo, formulação de novas políticas de desenvolvimento, etc. Eu creio que no final o que nós queremos estabelecer são essas redes de pesquisa, de modo a partir de agora ter um olhar um pouco mais. Cada um está estudando, por exemplo, no seu próprio país, na sua região. Nós agora queremos trocar essas informações e traduzir isso numa questão mais global, mais integrada. O que Minas poderia servir de exemplo ou de buscar de experiência, né, com esses países, com esses representantes também? E no nosso congresso, nós temos... Eu estou coordenando esse congresso, mas não estou coordenando sozinha. Eu tenho uma parceria com um professor da Fundação Dom Cabral, que é uma fundação que trabalha há muito tempo sobre negócios, sobre business, né? E nós estamos pretendendo justamente isso, porque Minas Gerais tem uma tradição nos estudos de organização, né? Tanto na UFMG, na Fundação Dom Cabral, nós temos a Fundação Biominas, nós temos vários exemplos de gestão inovadora, né, de propostas avançadas. Acho que por isso mesmo que nós vamos sediar esse congresso. Tem alguma coisa na prática que a gente pode falar de exemplo, assim, que já aconteceu? Por exemplo, a primeira discussão, o primeiro congresso em Lisboa. O que saiu desse primeiro encontro? O congresso de Lisboa foi exatamente o primeiro congresso. Então, o que houve lá foi o seguinte, foi as diferentes universidades que participaram colocaram assim, quais eram as pesquisas que estavam em curso, né? E quais seriam os temas relevantes que nós poderíamos levantar. Então, levantamos alguns temas importantes, eu até listei aqui para a gente não esquecer. Olha, primeiro, esse interrelacionamento e fusões entre as organizações. Parcerias público e privado foi uma questão importante, né? Isso Minas Gerais tem trabalhado muito. Alianças estratégicas, urbanização crescente, qualidade de vida no trabalho e liderança. São aspectos assim, que foram considerados fundamentais para, a partir daí, nós criarmos um pouco mais. Foram feitas, então, as pesquisas deslancharam. Nós temos 2 anos, a partir daí, de trabalho. E agora a gente vai ver o resultado, até agora, encontrado dessas pesquisas. E no caso dos exemplos, assim, que eu poderia pedir para a senhora citar, tem a questão da liderança e mudança organizacional, empreendedorismo, que a senhora falou de gestão de inovação, e até a avaliação de programas de inovação. Que tipo de inovação que a gente está falando? Olha, nós estamos falando de inovações, principalmente os programas que são hoje correntes em todos os governos, né? Há uma preocupação de você motivar as empresas para que elas sejam inovadoras e competitivas, sem o que elas não conseguem se manter no mercado global. Em Minas Gerais, nós temos já um trabalho realizado junto à FAPEMIG, nós temos um grupo de estudos em ciência, tecnologia e inovação, que trabalha exatamente com a questão da inovação. Nós estamos elaborando uma metodologia de avaliação da inovação em pequenas empresas, porque é bem diferente você trabalhar com inovações em grandes empresas e inovações em pequenas empresas. Naturalmente, elas costumam ser
inovações incrementais, mas que afetam profundamente a qualidade de vida da região circunvizinha e da própria organização, porque elas inovam na gestão, na capacidade de compartilhamento de conhecimento, na criação de conhecimento. As pequenas empresas, elas são mais flexíveis, então é mais fácil você impor um novo modelo, você conseguir elaborar uma metodologia nova de inovação. Então, o que a gente está fazendo é criando esse processo de avaliação de pequenas e médias empresas. Isso é o que nós vamos apresentar nesse projeto, nesse processo, enquanto Minas Gerais. E o que tem a ver exatamente a questão do desenvolvimento mais sustentável? Exatamente, porque se você quer empresas competitivas e qualidade de vida no trabalho, você também está se preocupando com a situação das populações. Então, a qualidade de vida no trabalho, ela se reflete na vida das pessoas. Ô, Adelaide, vou aproveitar a sua presença aqui e saber sobre o acordo ortográfico, né, que foi feito entre esses países da língua portuguesa, alguns deles, né? É uma questão que sempre vem à baila. Não é? E nós porque ficou para 2016. Nós não temos ainda uma resposta, porque realmente é um trabalho complexo, né? Não é tão simples assim. Eu costumo falar que nós falamos a mesma língua, mas que temos idiomas diferentes, porque algumas expressões são completamente descabidas, por exemplo, no Brasil, né? Então, nós temos que acertar isso com uma certa tranquilidade, um estudo mais profundo. Isso eu vou deixar para ser respondido pelas pessoas que estudam letras. Mas a senhora acha que até 2016 ele vai ser realmente implantado? Eu acredito que sim, há um interesse muito grande nessa comunicação, né? Eu estou percebendo isso. Nesse congresso, pelo menos, a gente percebe assim, o interesse que eles tiveram. Muitos fizeram algum sacrifício para chegar até aqui. Justamente, então, também tá até pela que... dificuldade também, realmente. né? Mas é compreensível, assim, mesmo falando vários idiomas em português, vamos dizer assim, né? Esse entendimento está sendo eficaz, a senhora acredita? É até domingo o congresso, não é isso? O congresso é. Vai até domingo. Depois do congresso, o que cada um vai fazer a partir das experiências que forem discutidas aqui, levadas para o seu país? A nossa proposta é exatamente, depois do congresso é que começa realmente o trabalho, né? Aí sim, as redes de pesquisa serão criadas através desses grupos, são 5 grupos de trabalho, 5 eixos temáticos, e a partir daí eles vão trabalhar em conjunto para avançar no conhecimento da área. E continuar trocando essas informações. Adelaide, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui. muito essa oportunidade, Juliana. Fiquei muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa dar depois boas notícias sobre o Congresso. Tomara, obrigada. Bom dia. Bom dia. Depois do intervalo tem Dica Cultural para o fim de semana. Um projeto de arte contemporânea com intervenções em praças, ruas, museus. A gente volta já.